Graças e cantar.
e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá. Mil gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim, Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Derrama, ó Senhor, a tua santa unção. Meu irmão Valderez, né, que fala. Irmão Valderez, boa tarde, tudo bom? Ative seu microfone, tá? Pra você escutar a gente. Quebranta minha alma, o meu coração.
preciso me humilhar pra me purificar, ser somente Deus. Boa tarde, irmãos. Feliz sábado. Alô. Isso, boa tarde todo mundo. Boa tarde você que está em casa, você que nesse momento começou a acessar, né? Tenha um bom sábado. Nós pedimos ao bom Deus que nos abençoe nessa aula que nós vamos ter hoje, para que possamos a cada dia nos tornarmos mais sábios, né? Diante do nosso Deus. Mas para tanto vamos, aqueles que podem ficar de pé, vamos orar, e aqueles que estão em casa nos acompanhem também em oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo sábado, agradecemos porque o Senhor está presente aqui conosco. Ó Deus, que o teu Santo Espírito realmente nos oriente, para que tudo que viemos fazer seja para a honra e glória do teu nome. E que possamos a cada dia aprender mais de ti e transmitir àqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Fica conosco, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor,
vez eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. E cada vez que eu acordar, faz o teu querer em Poder do amor. Poder do amor, poder de Deus. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, nadando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou
Espírito de Deus, com poder do amor, planando na amplidão do Espírito de Deus, com poder do amor. Tá certo. Se ajeitar, aparecer nas câmeras. Boa tarde, igreja. Feliz sábado, né? Antes vamos fazer uma oração para o Senhor. Oremos. Santo, santo Deus, Pai eterno, todo-poderoso, louvado, exaltado, glorificado seja teu nome. Pai santo, aqui está o teu povo. Viemos aqui, ó Deus, falar um pouco do Senhor, fazer um trabalho para ti, e pedimos ao Senhor a tua ajuda, pedimos ao Senhor a tua direção, e tudo que venha a ser feito, que venha a ser falado aqui, venha a ser para a honra e glória do teu nome. Obrigada porque o Senhor é o nosso Deus. Tudo te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje é a terceira aula e nós vamos falar sobre o dízimo, né? A origem e o propósito do dízimo. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre o dízimo. Qual é o propósito do dízimo? Os dízimos servem exclusivamente para a pregação do Evangelho, para a manutenção dos pastores de tempo integral e dedicação exclusiva à pregação. Nós encontramos isso em 1 Coríntios de 9:14. Em Israel, o dízimo era usado exclusivamente para os levitas. Números 18, 21 a 24. Fidelidade. Tudo pertence a Deus. Nem nós somos de nós mesmos, sabia? Coríntios 6, 19 e 20 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo e que não sois de nós mesmos? Nosso corpo, nossos talentos, nosso tempo, nossas posses e bens pertencem a Deus. E o que somos então? Segundo a Bíblia, somos mordomos. Deus nos deu a sagrada responsabilidade de administrarmos o que pertence a Ele. Em sentido amplo, a mordomia envolve o uso sábio, fiel, abnegado da vida, a fim de lembrar ao ser humano que ele é a fonte de todas as bênçãos. Deus instituiu o sistema de dízimos e oferta. Esse é o meio, portanto, de louvor e adoração a Deus em resposta ao que Ele fez e faz por nós. E qual é o propósito dos dízimos e das ofertas? O dízimo é sagrado, é santo, ele pertence a Deus. Por isso não damos o dízimo, mas sim devolvemos o que é de Deus. Os dízimos servem exclusivamente para a pregação do Evangelho, para a manutenção dos pastores de tempo integral e dedicação exclusiva à pregação. O dízimo deve ser entregue à igreja, que estabelece uma base salarial única e remunera os seus pastores de modo equitativo, de maneira que o pastor de uma igreja pequena ganha igual a de uma igreja grande. Essa é a prática nossa, né? A prática da igreja adventista. Tanto faz um pastor
As ofertas são necessárias para construir, manter e operar as igrejas, pagando as contas da limpeza, da luz, da água, e para empreender a obra missionária, demonstrando o significado prático do Evangelho. Os dízimos e as ofertas servem para tirar o egoísmo do nosso coração. E nos ajudam a colocar nossa confiança não no dinheiro, mas em Deus. Como resultado desse relacionamento de confiança, teremos mais sabedoria para gastar o dinheiro, pois adquirimos uma perspectiva correta da nossa escala de valores, sabendo assim diferenciar o que é realmente essencial daquilo que é supérfluo. Também saberemos usar as coisas e amar as pessoas, jamais o contrário. A nossa motivação ao devolver o dízimo não é conseguir bênçãos materiais de Deus, mas expressar gratidão e adoração pelas dádivas recebidas. Deus não faz troca com ninguém. Existem igrejas que ensinam a teologia da prosperidade, um tipo de barganha com Deus. Mas Deus não pode ser comparado a um fundo de investimento. Não é essa a relação que Ele deseja ter com os seus filhos. O Senhor nos ensina a ofertarmos humildemente e em sinceridade, não por ostentação ou interesse. A devolução dos dízimos e oferta coloca Deus e o homem em suas devidas posições, criador e criatura, doador e receptor. Deus é mordomo. Né? E realmente, né? Eu mesma, eu digo por mim, né? Quando passei uns tempos aí que eu não estava devolvendo dízimo, né? E isso me deixava realmente angustiada, me deixava triste, porque eu estava colocando as coisas secular, o meu interesse primeiro do que Deus, né? E isso me deixava uma tristeza. Eu disse, quando eu chegava aqui, eu tinha mania, quando eu chegava aqui, eu pensava assim, meu Deus, eu não vou nem cantar, porque eu não estou me sentindo digna de louvar, de cantar na hora que está passando a sálvia, né? Eu não ficava me sentindo bem. E eu dizia para Deus mesmo, Senhor, eu tenho que, assim que chegar, eu colocar logo, tirar logo o dízimo, botar logo na conta. E eu passei uns meses aí anterior aí, né, sem fazer isso. Mas hoje eu tenho uma certeza. Eu fiz um pacto com o Senhor, depois que eu estou em mordomia, eu fiz um pacto com o Senhor, de além de devolver o dízimo, eu dar um percentual de oferta, porque eu só estava dando a oferta que eu queria. No sábado eu dava R$2, R$3, R$5, e eu não estava dando aquilo que realmente eu poderia dar, entendeu? Porque eu estava colocando as coisas minhas em primeiro lugar. Um dia eu pensei comigo, eu disse, poxa, eu estou comprando isso por tanto, e por que eu estou dando isso aqui para Deus? Aí eu senti uma inferioridade, entendeu? E aí, quando eu passei para ficar em mordomia, que, sinceramente, eu amo esse ministério, depois que eu aprendi muitas coisas sobre o dízimo, sobre a oferta, eu passei a amar a mordomia, né? Antes eu até pensava que era só por causa de dízimo, eu cansei de dizer, é dízimo, mas mordomia é um todo. É um todo. E eu passei a amar esse ministério, né? E depois de mordomia, eu comecei a fazer esse pacto com Deus de doar, tirar uma percentagem da oferta e aumentando. Eu comecei com 3%. Eu já estou em 4%. Quero chegar a mais, entendeu? Mas eu daí por diante eu me sinto bem, me sinto tranquila. Então, eu sei que Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa de nada, porque Ele é quem está me dando, né? Então, uma vez eu ouvi Neemias pregando, há muito tempo, Neemias disse assim, há tem tempo que eu ouvi Neemias falando sobre a oferta. Por que é que a gente vai dar um presente a uma pessoa de R$100, um exemplo, né?
E na hora de você ofertar, você oferta R$2. Você compra uma coisa caríssima para você, às vezes não tem nem necessidade, aí você compra um sapato de R$200 e você tira para Deus R$3. E eu coloquei isso para mim mesma, que eu estava errada. Eu estava errada. Aí eu fiz esse pacto com Deus, depois que eu comecei a ingressar no Ministério de Mordomia. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu estou tendo meu percentual, né, que eu dou. Dia de sábado, às vezes passa a sálvia. Se eu tiver com dinheiro ali, eu também boto na sálvia. Mas aquele percentual, eu não deixo de devolver ao Senhor, de dar para o Senhor. Então, meus irmãos, mordomia é isso, né? É a gente colocar Deus em primeiro lugar, é a gente ter a certeza que o Senhor, Ele é dono de todas as coisas, nada é nosso, tudo pertence a Ele. E a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Cada vez mais puro faz-me o coração, mais e mais buscando tua direção, sendo confiante sempre em ti, Senhor, firme em tua força, salvo em teu amor, cada vez mais calmo ao cercar-me a dor, cheio de paciência, onde quer que for, dá-me mais bondade, mais resignação aos divinos planos sob a tua mão, cada vez mais santo, sempre mais leal, faz-me firme e forte, sempre contra o mal, quero herdar a vida de bondade e luz, em teu lar eterno, ó meu bom Jesus. Aqui é para botar o... Boa tarde, um bom resto de sábado para os irmãos. Nós vamos apresentar aqui alguns slides com o nosso tema e depois ele vai ser apresentado de uma forma assim geral. E nesse momento que a gente estiver apresentando os slides, é um tema que realmente muitos irmãos têm dúvidas,
Muitos irmãos têm algumas inquietações. E aí, se nesse momento, vocês que estão aqui presencial e que estão também conectados, quiser fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade. Se nem eu e nem a Olivia puder responder, os universitários vão responder, viu? Fique tranquila. Pode ficar bem tranquila. Pode começar, pode botar. Dízimo, origem e propósito. Além do templo, que é o corpo, se refere ao corpo, tempo e talentos, a quarta área da mordomia são os tesouros, valores. A área da mordomia relativa aos tesouros tem sido alvo de algum questionamento de sua validade. Mas essa área é vital para o desenvolvimento do caráter e da vida espiritual do crente. Olhe como essa última frase ela é forte. Mas essa área é vital para o desenvolvimento do caráter e da vida espiritual do crente. Então, a parte do tesouro, ela é vital para o desenvolvimento do seu caráter. Por que será? Porque se Deus nos dá 10 e pede de volta 1, e muitas vezes esse 1 vem de uma forma bem distorcida, realmente isso está influenciando no meu caráter. Não é isso? Isso está influenciando no meu caráter. De que forma? De forma egoísta. Né? De forma duvidosa. Eu não estou acreditando que Deus vai suprir. Então, eu estou querendo administrar o meu modo, a minha forma. E não deve ser desse jeito. A gente precisa deixar que Deus administre. Né? Até os 9, que é nosso, Deus precisa administrar. Na realidade, tudo foi dado por Deus, né? A gente só vai administrar. 6. Então, essa capacitação que o Senhor nos dá de administrar o que é dele em nossa vida. Neto. Além disso, os tesouros foram designados por Deus para serem os meios nas mãos dos seus servos e servas para o avanço do Evangelho. Um exemplo, Jesus era o Verbo encarnado e curava enfermos e ressuscitava mortos, multiplicava pães e peixes. Não precisava de dinheiro, mas o Senhor seguia o plano estabelecido por Ele mesmo, na Escritura. Ele tinha uma bolsa, um tesoureiro e recebia doações. Ou seja, o Senhor estruturou um plano e esse plano ele dá continuidade. Né? A nossa participação, observe, Deus constrói todas as coisas, mas sempre está nos envolvendo em todo o planejamento dele. Tudo que ele faz é perfeito e sempre coloca a mim e a você, servos e servas. Né? Quando a irmã falou na questão do desenvolvimento do caráter, porque o cristão deve ser o quê? Fiel, obedecer. E o dízimo nada mais é do que uma prova de obediência. E o Senhor vai cumprir a parte dele. A fidelidade nos tesouros é um requerimento de Deus para a igreja, a qual depende desses recursos no cumprimento da missão. É também vital para o doador, que precisa ser fiel como mordomo, desenvolvendo seu caráter na fidelidade e generosidade à obra do Senhor. Em função disso, se faz necessário um estudo mais detalhado do tema neste módulo. Então, aqui vem trazendo a questão da fidelidade, a questão da gente ser generoso, que tudo isso está inserido no desenvolvimento do caráter de um cristão. Então, na realidade, vou estar reforçando de novo. Quando a gente tem problema nessa área, é um problema de caráter cristão. A gente precisa cuidar, a gente precisa confiar, a gente precisa crer que Deus está no controle da nossa vida também nesse aspecto. E é um aspecto muito fragilizado. Outro dia eu estava vendo uma pessoa chegar e falar assim,
Se eu ganho 100 mil, eu tenho que devolver tanto de dízimo? É muito difícil fazer isso. Mas quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Não vai mudar nada, né? O único fator aí que tem é fidelidade. É deixar Deus desenvolver o seu caráter nesse aspecto. No uso comum dos recursos do planeta, cada indivíduo, a partir de 4 áreas da mordomia cristã, tem acesso a bens materiais, ou seja, os tesouros, de uso pessoal, conseguindo através do trabalho, pelo exercício das habilidades, ou seja, talentos individuais, do corpo e de oportunidades no tempo. Ou seja, quem dá a oportunidade, quem cria as circunstâncias de eu ter o pão e o sustento de cada dia é o Senhor. Todas as coisas vêm dele e é para ele. O Senhor proporciona todas as coisas. Eu sou prova disso, sou prova viva. Tive uma empresa, perdi a empresa, fiquei sem receber um tostão, dava o dízimo do que vinha na minha mão e nunca o pão me faltou e não tem faltado. Jesus nos sustenta e é isso que a gente precisa confiar, que Ele é o nosso sustento. Para uma instituição que recebeu a missão de pregar o evangelho em todo o mundo, o dízimo se justifica mesmo da perspectiva lógica e funcional, como recurso básico e sistemático para financiar tão grande projeto que nos foi dado por Deus. Então, aqui, nesse slide, está explicando qual é a finalidade do dízimo. É expandir o evangelho. O evangelho precisa ser pregado a todo mundo. Então, essa é a finalidade, esse é o objetivo do dízimo. Então, se a gente retém, a gente está indiretamente impedindo que esse evangelho avance, né? E, ao mesmo tempo, a gente não está acreditando de que Jesus precisa voltar e que as pessoas que estão sedentas precisam ouvir da mensagem. Estamos até empatando a volta de Jesus, na realidade. Exatamente. Né? Deus não tem mudado. O dízimo ainda deve ser usado para o sustento do ministério. O começo da obra em vários campos requer mais eficácia ministerial do que a que temos agora. E tem que haver fundos na tesouraria. Ou seja, Deus continua sendo o mesmo desde o princípio, desde Gênesis até agora. Deus é o mesmo e tem que haver o sustento. A palavra do Senhor diz o quê? Trazei todos os dízimos para que haja o quê? Mantimento, né? Na casa do Senhor. É ordem. Se Ele mandou, a gente obedece. Assim diz o Senhor. Por isso, a infidelidade nos tesouros só podem ser obra de quem? De Satanás, o inimigo maior do evangelho. Ao se atacar o dízimo, perde-se a noção de uma sagrada reserva e é prejudicado o avanço da obra que deve ir até os confins da terra. Segundo Rancarolo, o Antigo Testamento faz referência ao dízimo 35 vezes e no Novo Testamento 10 vezes. Tais passagens são citadas e examinadas neste módulo. Então, neste módulo, tem todas essas passagens que vocês podem estar, quem tem o módulo em mão, pode estar verificando junto com a Bíblia, se certificando, contestando, verificando o que está informando no módulo que a Bíblia está dizendo, para que amplie seu conhecimento. É uma forma sistemática, né? Da gente estudar e ver como está registrado na palavra do Senhor. Como sábado, o dízimo é anterior à lei mosaica e é superior a ela por quê? Abraão, pai de todos os hebreus e pai da fé, devolveu o dízimo a um sacerdote de Deus que não era levita. 2. Antes dos levitas existiam
E, no número 3, também o pai das tribos de Israel, no caso Jacó, fez voto de ser fiel nos dízimos antes de Levi nascer, ou da nação israelita e o sistema mosaico existirem para receberem o dízimo. Ou seja, dízimo é o plano de Deus, de como ele vai manter a organização do ministério aqui na terra. Como vai ser organizado a casa do Senhor, a maneira de prosseguir o evangelho, ou seja, toda a organização precisa do envolvimento de cada membro, a contribuição, a participação de cada membro. Como a irmã falou, se a gente não dá o dízimo, a gente atrapalha do evangelho ser divulgado e de Jesus voltar, porque a condição é que deveria ser pregada a toda nação e todos conhecerem a palavra de Deus. Então, vamos nos examinar e ver até onde a gente está contribuindo ou retardando a volta do Senhor Jesus. Foi somente após a saída dos israelitas do Egito que o dízimo foi direcionado e regulamentado para o sistema levítico. Ele era dado ao levita devido a não ter herança na terra, isto é, ele vivia exclusivamente para o serviço religioso, e isso lhe dava direito a todos os dízimos, que está aí lá em Levítico 27, 30 a 34. Esse dízimo e também as ofertas eram entregues na casa do tesouro aos cuidados dos tesoureiros que, por sua vez, assalariavam o levita com seus recursos. Então, os levitas viviam dos recursos que entravam na igreja, que hoje não é diferente, né? Então, a finalidade do dízimo também é manter os pastores, que eles são os levitas atuais. Como oferta para o ministério, o dízimo pertence realmente a Deus. Não deve ser trocado sob pena de multa de 1/5, ou seja, 20%. Em se tratando de dízimos de animais, a sua troca implicará na perda do trocado, isto é, multa de 100%. A lei proibia enquadrinhar entre o bom e o ruim. Ou seja, isso aí já é uma organização bem antiga, né? Desde o começo, porque não havia a questão do dinheiro em si, era mais a lei da troca. A moeda naquele momento era animais, né? No caso, que dava dízimo de tudo, né? Portanto, na Bíblia, o dízimo não foi abolido, e nem as ofertas. Além disso, os recursos tinham finalidades bastante definidas e não podiam ser misturadas. Então, observe a organização, né? Não era simplesmente você fazer do seu jeito, como alguns aí, né? Querem fazer do seu jeito, o dinheiro é meu, o salário é meu, então eu que determino como é que deve ser, só que não é assim. Deus instituiu, estabeleceu de que forma deve ser essa devolução. E a mesma coisa não é diferente quanto às ofertas. Às vezes a gente se preocupa com o dízimo e esquece das ofertas, mas eles são paralelos. Na Epístola dos Hebreus, capítulo 7, menciona exclusivamente dos levitas para recolher os dízimos dentro do sistema mosaico, mas informa que Melquisedeque é representante do sacerdócio de Cristo, superior ao arônico e levita, e que esse recebeu o dízimo do próprio Abraão. Na realidade, o que é que a gente vê a palavra do Senhor é um grande livro, é uma enciclopédia, onde tem tudo o que a gente precisa saber, todo o ensinamento, tudo que a gente quiser saber, o histórico está aí, como deve ser aplicado, a Bíblia nos orienta, precisa tão somente que a gente dedique, né, se debruce sobre a palavra para que a gente possa aprender mais e mais. É um mergulhar na palavra de Deus. O fariseu, estrito cumpridor da lei, não esquecia de devolver seu dízimo fiel, mesmo que fosse do edro ou do cominho. Embora sua negligência da justiça, misericórdia e fé merecesse a reprovação de Jesus,
o Salvador não deixou passar a oportunidade para reforçar o princípio da fidelidade dos dízimos. Fazei estas coisas sem omitir aquelas. Pode passar. A defesa de Paulo para a remuneração dos ministros do Evangelho tem sua base nos textos do Antigo Testamento que se referem aos sacerdotes. 1 Coríntios 9, 1, 14. Segundo ele, vamos ver o que é que ele diz. Primeiro ponto, havia apóstolos que não trabalhavam secularmente. Ponto número 2, pagar ministros era uma prescrição da lei, e esta o fazia pelo sistema de dízimos. Ou seja, a remuneração dependia dos dízimos, né? A importância do dízimo a gente vai ver ali em Atos, quando Safira, né, e o marido negaram. E o resultado foi o quê? Olha a importância da obediência, do cumprimento da palavra. Não está registrado ali à toa. Está registrado ali porque quer nos ensinar. Tudo que tem na palavra do Senhor, até muitas das vezes a gente diz, poxa, isso existiu. E é por isso que eu vou fazer errado? Não. Então, sempre na palavra do Senhor, que tem atos para nos ensinar. Mesmo sistema. Colocou? A continuação. O quinto. O mesmo sistema deve ser usado para os ministros do Evangelho. O sexto. Um direito do qual Paulo abriu mão entre os coríntios, mas por causa da contestação do seu apostolado e para não dar ocasião aos falsos apóstolos. No entanto, usou desse direito, aceitando o salário de outras igrejas. O sétimo vem dizendo, esse é um direito natural, segundo o apóstolo, como de alguém que planta uma vinha e dela cuida. E dela tem que se manter, né? Então, é um direito natural. Além disso, a Bíblia, que pagar os pastores é justo, especialmente aos que servem na pregação e no ensino. Deve ser feito de tal maneira que não desperte ganância. Afinal, o objetivo é que o pastor, pago pela igreja, não se embarace com coisas dessa vida e assim sirva bem a causa de Deus. Ou seja, os homens que trabalham em prol do evangelho são homens separados. Eles não têm outro tipo de atividade. Eles vivem em prol do evangelho. Então, se eles estão ali tratando, cuidando, arando a terra, por que não usufruir? É uma coisa natural e o Senhor assim o diz. Diga, meu irmão. A igreja adventista, inteligentemente, Deus orientou sua igreja a que os pastores recebam com faixa. Ele começa, ele tem uma faixa de salário em qualquer lugar do Brasil. A mesma faixa. Isso. Tá? Depois ele passa para uma faixa 2 e parece que a última faixa. Depois de 10 anos. Então, veja, se o pastor quiser, ele só pode conquistar um cargo maior para aparecer, não para ganhar mais. Uma satisfação própria, né? Mexer no ego. No ego. Aí eu quero ser presidente da associação, quero ser departamental. Bom, aí ele vai querer porque está mexendo no ego dele. Porque o pessoal fica batendo as costas, dando ponto, passou fulano, etc. Agora, pelo salário, graças a Deus, se depender disso, o pastor adventista não enriquece. Tá? Porque a gente vê aí, eu vi uma entrevista de Silas Malafaia com Maria Gabriela. Essa entrevista tem mais de 10 anos. Ele disse: os meus pastores top ganham 22 mil reais. Ora, um pastor que ganha 22 mil reais, a gente não tem que a igreja tem que ensinar para cada pastor desse ganhar 22 mil reais. Se o pastor dele ganha 22 mil reais, ele ganha quanto? Ele quer oferecer? Ganha 200. Misericórdia. Está entendendo? Então, assim, sabiamente, a igreja adventista, ela orienta os seus pastores a saber gastar, tanto que tem curso para o pastor e para a mulher do pastor.
Tem curso, dela aprender a administrar o dinheiro do marido e o dinheiro dela. Isso recebe curso. Outra coisa, se o pastor ficar na casa dos irmãos se lamentando que o salário dele não dá, isso chegar na direção, ele é chamado a atenção. Ele é chamado a atenção. Se o dinheiro dele não está dando, ele se resolve com ele. Não é se lamentar com a igreja, vai de repente a igreja vai fazer uma vaquinha para trocar o carro dele por um carro novo. Ele não tem autorização para isso. Então, o pastor adventista, ele tem que ser pastor de fato. Já existem critérios, né? Não, eu digo, eu vou mais longe. Aqui, para cada um da gente, nós temos cursos de finanças, não é isso? Para a gente saber utilizar. Irmãos, na minha vida, nunca sobrava nada. Depois, com a visão da igreja adventista, sempre sobra um pouquinho. Porque ele nunca ouvi ninguém na igreja se preocupar com isso, que eu deveria guardar e saber no que eu gastava. Ter consciência dos nossos gastos. Muito bom. Slide. Tá bom? Alguma pergunta, alguma inquietação? Alguém quer fazer algum comentário, alguma contribuição? Vem cá. Assim que todo Quando mundo a gente dizimar. começa... Pronto. Você veja a implicação, né, na fidelidade, né? Como é importante a fidelidade nossa para com o nosso Deus. Tá bom. A Bíblia menciona 3 tipos de dízimo. O mais recente e temporário foi um imposto criado a partir da monarquia com o rei Saul e chamado de dízimo, mas este desapareceu com o fim da monarquia da nação israelita. Ou seja, era lançado para o rei também um valor para que esse rei tivesse boa vida. Olha que o Senhor disse, vocês querem, o Senhor não queria dar esse tipo de sistema, mas foi opção, foi escolha, né? O povo queria ter um rei conforme os outros povos também tinham. Então, eles também tiveram que sustentar esse rei. Vocês aí de casa, tem alguma pergunta? Se tiver, o Jordan aqui vai estar liberando o microfone de vocês para vocês fazerem. A gente continua dizendo, se a gente não souber, os universitários respondem, mas pergunte. É necessário perguntar. A gente só vai saber se a gente vai poder responder ou não se vocês perguntarem. Se não perguntar, a gente não vai saber. Entendeu? Glória a Deus. Muito bem. Aí, como eu falo, qualquer dúvida, a gente pergunta, mas até aqui está nos ajudando. Amém. Quando a irmã falou, e Neemias informou que é um salário unilateral da nossa igreja, para você ver o quanto a nossa igreja é organizada, o quanto a nossa igreja anda à luz da Bíblia e como isso é importante. E essas finanças, gente, ela é preocupante para todos nós. E a igreja, ela trabalha com todos nós. Da criança, essa orientação é dada até o idoso, de como cuidar das suas finanças. Eu ainda não vi igreja nenhuma que tenha essa preocupação. Entendeu? Eu ainda não vi. Não tem nem a ideia de mordomia, minha irmã. Pois é. Eu lembro que há 2 anos atrás, tinha finanças para casais, finanças para jovens, que eram cursos que eram dados. Para quem estava para casar, então, naquela faixa etária de jovem, ele já saber lidar com as finanças dele. Então, você percebe de que a nossa igreja ela tem um diferencial. Ela trabalha o nosso caráter financeiro, podemos dizer assim. E hoje, todo mundo sabe que a infelicidade que existe no lar e mundialmente é a questão do desequilíbrio financeiro. Hoje é o que está imperando, que leva as pessoas até o suicídio, um desequilíbrio financeiro. E se tem uma época que a gente precisa correr atrás para desenvolver e procurar andar de acordo com o que Deus está nos dizendo, essa é a época, porque a crise financeira que nós estamos atravessando aí, se a gente não tiver
mesmo buscando, procurando que Deus direcione a nossa vida, as nossas finanças, fazer igual o outro. Vamos pedir esmola. O Senhor no controle de todas as coisas, né? Exatamente, entendeu? Então a gente precisa, é fundamental. E a gente precisa parar com esse paradigmas. Quando se fala em dízimo, quando um pregador vem falar em dízimo, é o momento da gente começar a questionar, a perguntar, a indagar. Esse é o momento. Não é momento de, só vai falar em dízimo, vou descer, não quero nem ouvir. Por quê? Por quê? Você disse agora o grande X. Por quê? Exato. Por quê? Não está se falando nada fora de Bíblia, não está se falando nenhuma heresia. Entendeu? Então a gente precisa desconstruir isso. É a mesma coisa que eu estava falando outro dia para a irmã na igreja. Quando se fala, quem vai falar hoje é sobre mordomia. Hoje lá na igreja teve uma pregação sobre mordomia de uma forma fantástica. Mordomia no seu lar, na sua família. E o irmão trouxe uma explanação maravilhosa e que nos despertou a realmente a gente ter esse cuidado que a gente não estava tendo. Entendeu? Que a gente não estava tendo. Então, observe como é amplo. Como o Senhor é organizado e requer organização. Exatamente. Né? Então, a gente precisa. É um tema, não dá para passar todos os slides, são 60 e poucos slides. Ó. É rico ou não é rico o tema? Tem conteúdo ou não tem? Tem. E é a primeira parte aí, né? Exatamente. É só a primeira parte. Basta a gente querer, a gente se predispor para isso. E a gente só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Entendeu? Por quê? Porque a gente vai aprender. E a gente aprendendo, a gente vai começar a colocar em prática. Balbino quer falar. Diga, Balbino. Aí, Olívia, depois você entra na sua dinâmica e a gente encerra. A pessoa já vem logo pensando que a igreja vai pedir dinheiro. A gente tem esse conhecimento, né? Somos ricos nesse conhecimento de sabe tudo, para onde vai o dinheiro, o que é feito com o nosso dinheiro, entendeu? Mas o pessoal se recusa, quando vai falar, vai vir a igreja pedir dinheiro, quer ver a igreja pedir dinheiro? Não é. Mas sabe tudo direitinho, aprender, fazer, mas na hora de soltar, dizimar, se estivesse lá fora, eu acho que faria diferente, como muitos estavam lá no conhecimento. Tome dinheiro, como é feito aí fora. Tome dinheiro para pastor, tome dinheiro para não sei, para comprar cá. E aqui dentro o pessoal tem essa rejeição. Não sei por quê, e tem um vasto conhecimento e nunca está junto, né, todo mundo, para querer aprender muito mais. Isso. Eu quando eu entrei na igreja adventista, a primeira coisa que o Espírito Santo fez na minha vida foi isso. Essa mudança. A empresa estava fazendo tudo errado, o dinheiro não era lícito, um monte de coisa, e eu tive que renunciar. Abrir mão, eu vi, não, aqui a igreja é uma instituição séria. Vocês sabem para onde é que está indo o seu dinheiro. O que é que é feito com o seu dinheiro? Uma igreja organizada. Eu vi uma voz uma vez do presidente da República, Luiz Inácio, e o Brasil deveria ser os nossos adventistas, organizado, administrar, como os adventistas administram, organizado, uma empresa organizada. Então, o pessoal tem essa rejeição desse negócio, né, acho que já está na raiz mesmo, a cultura que veio, não abandona, não larga, não deixa esse mau costume que nós temos. Porque é uma coisa que você pode se doar, ser fiel, entregar, dar, porque você sabe para onde está indo, o que é que está sendo feito. Sabe qual é o grande X, Balbino? O meu povo perece por falta de conhecimento. Se o povo estudasse realmente o que a igreja se propõe, não teria problema o ato de dizimar. Tranquilamente já faz parte da rotina da gente, dentro do nosso orçamento. É como a conta de água e de luz. Tem que estar ali no nosso orçamento. Agora, o povo perece por falta de conhecimento. A organização que ele ouviu, né? De Lula, não foi isso? Eu ouvi isso também, que me deixou muito alegre. Eu ouvi no dia que eu fui tirar o meu visto, lá no consulado. Porque eu fui tirar o visto, que eu ia para uma programação que ia na igreja, lá, nos Estados Unidos. E aí o americano me perguntou, né?
qual era a igreja. Aí eu disse, Adventista do Sétimo Dia. E ele elogiou, porque era uma igreja séria, uma igreja séria. Eu fiquei assim, que ele passou tanto elogio para a igreja. Isso deixa a gente realmente, né, ser orgulhoso, porque ele falou, realmente, e isso aí ele nem falou mais, ó, me deu bicho e acabou, entendeu? Quando eu disse que era para a igreja adventista. E aí ele começou a falar da igreja, que era uma instituição muito séria, que ele gostava muito, entendeu? Aí quer dizer, a gente se sente bem saber que é adventista. Lá fora, a igreja realmente tem um respeito, né? E as pessoas vê como uma igreja séria. Neemias quer falar. A igreja, a gente precisa usar todas as capacidades que Deus dá para o ser humano. E aí fora usar. Tá? Veja, se eu falo desse assunto uma vez ao ano, nós estamos doando conhecimento estilo 10 cai. Esse é um assunto que tem que ser passado, no mínimo, trimestralmente. No mínimo. A cada trimestre. Segundo, não é qualquer pessoa que pode assumir uma tarefa dessa. Veja, aí fora, se você quer vender shampoo, você não bota qualquer atriz para vender shampoo. Se você quer vender plano de saúde, você não bota qualquer pessoa para vender plano de saúde. Então, assim, quanto mais carismática a pessoa que vai falar sobre mordomia, melhor para a mordomia. Com certeza. Tá? Outro ponto. A igreja tem sido sustentada há muito, desde sua fundação, sustentada por meia dúzia. Eu anotei aqui, eu falei outro dia aí na frente. Eu estava em Santo Cruz das Almas. Aí o secretário da Associação Bahia disse assim, irmãos, nós temos 42 mil membros. Nós só temos dizimistas que dizimam de janeiro a dezembro, de 42 mil membros. 2.864 pessoas. Nem 10% da membresia era composta de dizimistas fiéis, de janeiro a dezembro. Quem sustenta a igreja? 2.864 pessoas. Tá? Agora, para encerrar a minha parte, eu sinto falta da outra ponta, que é a prestação de contas de quem administra os recursos. Porque muitas vezes o membro se sente desestimulado porque ele não vê onde está sendo aplicado, como foi, quanto gastou, quanto entrou, quanto saiu. Essa prestação de contas, ela é fundamental. Faz parte, né? Faz parte. Porque senão fica igual o TSE, que cobra do eleitor, o erro de um dia, você vai pagar em 4 anos, você tem que aprender a votar. Cobra do eleitor, cobra da conta do candidato. Está cheio de candidato lá em Brasília com processo nas costas. Não é para estarem lá. A gente precisa não só trabalhar esse lado, essa ponta da membresia, mas trabalhar a ponta de lá. Quem administra, quanto foi que entrou, o que custa apresentar no telão aí, irmãos, entrou tanto, pagou tanto, foi isso, foi aquilo. Sabe? A gente se sente feliz, poxa, que legal. Estou vendo onde o recurso está sendo aplicado. Então, esse final aqui é o meu apelo, principalmente você, Mary, que está aí nessa liderança, passar isso para a liderança, porque a gente sente falta disso. Eu sou de uma época em que a gente recebia a prestação de contas no papel, bem assinado pelo tesoureiro, tudo direitinho, discriminado numa folha de papel. Acabou com isso. Por que acabou? Quem que ganha com isso? A igreja, eu acho que a igreja perde. Ninguém ganha com isso. Bom, a gente falou de dízimo. E aí eu pergunto para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Diante do que a gente falou, né? Isso. E vocês ouviram que o dízimo é para o sustento da pregação do evangelho. E para o sustento da igreja, o que é? A oferta. E aí é que está uma questão também que a gente precisa desenvolver, a oferta. Muitas vezes, o dízimo, ele é atendido. Então, a gente vai atender o evangelho.
mas negligenciamos o sustento da nossa igreja, que é com as ofertas. E aí? Está vendo a necessidade de estar paralelo? Não tem como ficar. Não tem como eu só ofertar, porque eu vou estar ajudando a minha igreja, mas não vou dizimar. Não tem como eu vou dizimar para o avanço do evangelho, mas não vou ofertar. Eles são ligados. Então, não tem como ser diferente. Entendeu? Então, quando estivermos fazendo os nossos planejamentos para retiradas dos dízimos e da oferta, ela também precisa ser sistemática. Precisa-se ter um pacto, que é a oferta sistemática. Qual é? O pacto e a oferta é a mesma coisa, depender do entendimento dele, sim. Porque se a oferta ela for sistemática, você determinou um valor, e esse valor é mensal, ele é considerado pacto, entendeu? Você determina o percentual e ele é sistemático, porque é oferta pacto. Entendeu? Por quê? Existe aquela oferta, pode se chamar uma oferta que você passou aqui a salva, você tirou do bolso e colocou. Você nem se programou, às vezes você nem olha o que é que você está dando. Entendeu? E tem a sistemática. É aquela que você vai dizer assim, do meu salário eu vou dar 2%, do meu salário é 5%. Ela já se considera um pacto. E se ela é sistemática, ela está dentro de um contexto de oferta. Entendeu? Não sei para quem perguntou se atendeu. A resposta foi a contento. Ali, Néia quer falar. Você tem que é empregado com a pregação do evangelho, certo? Isso, e manutenção do salário dos pastores. No caso, é só o pastor que é pago de... Não. Obreiros, todos que estiverem envolvidos na obra do Senhor. A luz, a água, tudo isso. Obreiros quer dizer aqueles obreiros que são obreiros contratados. Dedicados, né? Porque se for um obreiro voluntário, o nome já está dizendo, né? Aí não, entendeu? Exatamente. Isso. Muito importante. Gostei, Rita, da sua pergunta. Exatamente. Mas amanhã está trabalhando, não é isso? É o obreiro que exclusivamente da obra. E uma outra coisa que é bem interessante, gente, olha que coisa fantástica. Eu fico realmente, chega a me arrepio. Você não pode ter, se você é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você não pode ter nenhum outro vínculo empregatício. Você tem que ver exclusivamente pelo Evangelho, de acordo à luz da Bíblia. Se você tiver outro vínculo empregatício, automaticamente você é descredenciado. Por quê? A gente viu, esse que Neemias relatou aí, são igrejas que devem ter 5, 7 mil membros, e mesmo assim, esse pastor ele tem outras atividades. Ele tem o escritório dele de advocacia, ele tem a empresa dele. Então, ele tem 2 rendas. Ou mais, muito bem. Mas a nossa instituição, ele é exclusivamente para a fim da obra. Dedicação exclusiva. Exatamente. Se ele quiser, ele tem uma outra graduação e ele quer seguir aquela carreira a qual ele tem outra graduação, não tem nenhum problema. Ele entrega a credencial e não tem nenhum problema. Mas vinculado, só se fizer que não se saiba. Mas sabendo, ele sendo, automaticamente, ele tem que entregar a credencial. Isso. Ele não tem sustento com aquilo. Não é sustentado pela obra. Você isso aí já não entra no salário dele. Exatamente. Obreiro voluntário. Isso. Ele pode trabalhar com o pastor, certo? Sendo que ele tem a profissão dele, mas de forma voluntária. Eu admiro a nossa igreja, que ela não tem essa questão de pessoas, né?
Tanto faz o pastor aqui em Salvador, na associação, como um lá no interior, naquele lugarzinho. O salário deles é o mesmo. Isso é lindo, isso é lindo. Isso não é só lindo, não, Rita. Isso quer dizer unidade. Isso quer dizer para mim, assim, que aquele pastor que está ali servindo o evangelho, está por amor a Deus. Está por amor a Deus, entendeu? Não é visando a obra. Eu acho realmente unidade, né? Unidade. E é muito bonito nessa igreja. E uma outra coisa, ele não pode viver encalacrado, devendo. Não, ele tem que viver dentro de um padrão daquilo que ele recebe. Até então, para mostrar, ter exemplo, né? Então, você percebe aqui num dos slides anteriores, esse quem falou. Ele não pode estar se embaraçando financeiramente. Na realidade, nós, né, minha irmã? Isso. Eu digo assim, por quê? Porque realmente, gente, imagine você colocar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir porque as dívidas ficam flutuando ali na sua mente, que você não tem como pagar porque você colocou o chapéu acima daquilo que você possa alcançar. Imagine. Já pensou nisso? Então, até isso, o amor de Deus é grande para conosco. Os mínimos detalhes, Deus cuida de cada um de nós. E realmente, quando a gente vive à luz do que Deus nos orienta, vamos viver tranquilo. Equilíbrio. Né? Vamos viver com equilíbrio, vamos estar contribuindo, ajudando a outros que ainda não chegou aonde nós chegamos. E vai nos auxiliar na nossa vida espiritual. Espiritual, exatamente. Senão, quem é que fica em paz devendo que o outro vai cobrar, papapá, né? Vamos aqui começar, olha bem. Eu fiz essa dinâmica de uma visão geral, porque eu notei que o assunto é um assunto histórico. Então, a dinâmica tem que ser através de perguntas mesmo, não tem para onde correr. Aí, dentro do que foi abordado, nós vimos aí 3 tipos de dízimos. Quem sabe me dizer quais foram os 3 tipos de dízimos? Pode pesquisar aí, a revista está aí. Pesquisa. Pesquisar. Vamos ser mais, né? Uma linguagem mais sofisticada. Vamos pesquisar. Quais são os 3 tipos de dízimos abordados aí? Acharam? Está na tabela. Na tabela diz quais são os 3 tipos de dízimo. Isso, o dízimo de Deus, o dízimo das famílias pobres e o dízimo do rei. Agora eu pergunto, desses 3 dízimos, qual é o que permanece? Dízimos de Deus. Outra pergunta, qual desses dízimos aí que foi abordado, o levita não dizima e por que ele não dizima? Eu tive que fazer no modo geral, viu, irmãos? Pesquisa. Na tabela tem a resposta. Em que tipo de dízimo abordado o levita não dizima e por que ele não dizima? É no dízimo de Deus? É no dízimo das famílias pobres ou no dízimo do rei? É o dízimo das famílias pobres, porque ali o levita não recebe. Vamos ver aqui outra pergunta. O que visava cada tipo de dízimo? O que visava o dízimo de Deus? Sustentar quem? Os ministros religiosos. E depois, o número 2, o que visava o dízimo das famílias pobres? O sustento dos membros das pessoas pobres, como o nome está mesmo dizendo, né? Olha o cuidado de Deus. Repara, a gente já teve aulas aqui falando sobre isso, né? Quando falava que de 7 em 7 anos, a pessoa que estivesse devendo, que era escravo, depois de 7 anos ele não voltaria a ser livre, a não ser que ele optasse continuar servindo. Então, olha o cuidado de Deus. Deus cria leis para restabelecer o homem na sociedade como livre. Depois, o que é que visava o terceiro, que é o dízimo do rei?
Visava o quê? Sustento do rei, através de impostos, né? Tipo de impostos. E a última, qual foi o tipo de dízimo apresentado entre esses três que permanece? O dízimo de Deus. Quem permanece eternidade a eternidade é Deus, não tem para onde correr, né? Deus continua operando, e através dos dízimos do Senhor, nós vamos organizar a manutenção da casa do Senhor e anunciando que breve ele voltará, né? Como nós vimos o quê? A importância do dízimo. O grande X para mim hoje aqui foi demonstrar que o dízimo favorece a volta de Cristo, porque vai ser pregado esse evangelho. Então, olha a responsabilidade dos membros da igreja em serem fiéis. Se eu sou fiel, eu estou trabalhando em pró que Jesus vai voltar breve, porque o evangelho vai ser anunciado e o nome do Senhor vai pregado a toda língua, tribo e nação, para que ele volte. Que o Senhor possa nos abençoar. Ouvindo? Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pra teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, Senhor, meus tesouros dou por amor. Meu melhor eu te dou. Amém? Oremos ao Senhor. Maravilhoso e amado Deus, Senhor Criador dos céus e da terra, louvado, engrandecido, exaltado seja teu santo e eterno nome, Pai. Essa hora, Pai querido, Pai amado, queremos tão somente, meu Pai, te agradecer, Senhor, pelo privilégio, a oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós, de estarmos aqui para juntos o Senhor nos ensinar como devemos te adorar através dos dízimos e das ofertas.
Obrigado, Pai, pelo Espírito Santo que conduziu essa reunião aqui agora à tarde, esse estudo da Tua Palavra, ou seja, essa aula que é o qual a gente assistiu aqui, nós que estamos aqui, aqueles Teus filhos que estão em casa. Obrigado pelo Teu ensinamento, porque o Senhor enviou o Teu Santo Espírito para que a gente pudesse, completamente aqui entender tudo e todas as coisas que o Senhor nos ensinou e tem nos ensinado ao longo da nossa vida, ao Teu lado, sobre a Tua direção. Continua conosco, Pai, nos ajuda a cada dia a ser fiel ao Senhor, te devolvendo dízimos e as ofertas, para podermos apressar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que esse Evangelho seja proclamado, Senhor, a todo reino, povos e nações, e assim o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa retornar. Permaneça conosco, Pai, nos dê cada dia sabedoria dos altos céus, para que possamos saber administrar e cuidar tudo aquilo, talento, dom, financeiro, recurso, todas as coisas que o Senhor tem nos dado. Sabermos administrar e cuidar. Nos ajuda, nos batize com o Espírito Santo de Deus. Muito obrigado por essa oportunidade. Permaneça conosco, nos dê um restante de tarde, de sábado, feliz ao teu lado, sob a tua direção. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Nossa próxima aula será dia 10/7. Aqui novamente, às 15 horas, estaremos juntos. 10/7. Muito obrigado a todos.